E já em direto, sim, e quando chegares, que sejas muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma transmissão, hoje sobre o tempo que demora a ativarmos expressões criativas autênticas de quem somos, também chamadas de propósito de vida. E podemos viver o nosso propósito, já sabes, se acompanhas estas transmissões. Se não sabes, então ficas a saber que podemos vivê-lo em qualquer área da nossa vida, tanto como pessoas como organizações, ou nas organizações. E, portanto, o que pode acontecer é que estejas à procura de libertar então mais dessa expressão criativa autêntica de quem és. Pode ser no teu trabalho, pode ser na tua família, pode ser nos teus relacionamentos, pode ser em qualquer área que te expresses ou que te podes expressar tal como és, e é qualquer área da vida. Nós tendemos a pensar em propósito de vida em termos de fazer uma diferença a partir da nossa identidade mais autêntica, sim, e em que essa diferença de facto nos represente e que possa, de acordo com muitas das definições que nós eventualmente já podes conhecer do desenvolvimento humano, possam deixar um legado, possam então deixar aquela marca, aquela obra, ou então simplesmente aquela recordação, aquela memória que nos faça sentir em paz com aquilo que fizemos, que faça-nos sentir que valeu a pena e que no processo para lá chegar, que se faça logo sentir, sim, que já está a valer a pena, independentemente do resultado, independentemente do produto final, por assim dizer, que a forma como estamos a caminhar, a forma como estamos a colocar-nos e a empenhar-nos e a aplicar-nos no processo, sim, já vale a pena, já vale bem a pena e temos uma noção, uma sensação de progresso, uma sensação de crescimento, uma sensação de contribuição para as vidas dos outros, além dos nossos próprios interesses, que também são válidos. Mas então é isto, e hoje vamos falar sobre o tempo que demora, e como está aqui a frase de acompanhamento ao título, vais poder entender as inevitabilidades dos processos do propósito e alguns aceleradores que respeitam os teus processos, para que saibas como os ativares em ti. Portanto, esta é a proposta que eu te trago hoje. E como uma primeira ideia que eu gostava de destacar é a ideia, precisamente, das inevitabilidades. E as inevitabilidades são aquelas coisas que vão mesmo acontecer, de uma forma ou de outra. Nós sabemos que, e a primeira das inevitabilidades é esta, quanto mais exigente, quanto mais complexo, quanto mais significativo for o propósito que queremos alcançar, mais tempo ele tende a demorar. E quem diz tempo diz outros recursos, atenção, energia, participação de terceiros, entendimento sobre as competências e as capacidades necessárias para que tenha um bom porto, para que chegue a bom porto. Tudo isto é proporcional com a complexidade então e com a ramificação que esse propósito possa ter na nossa vida. E o exemplo mais simples é o mundo natural acaba pelo nudar, que é, se temos uma alface e queremos receber alfaces, se queremos plantar alfaces, para colher alfaces, portanto é importante que a gente plante em ligação direta com aquilo que quer colher. Não faz sentido eu plantar sementes de alface e depois querer colher maçãs, ou querer colher batatas, ou querer colher outra espécie qualquer. Não. Se eu tenho sementes de alface, então eu sei que vou colher alfaces. E também sei que no caso das alfaces, algumas semanas vão bastar para que eu consiga ter então essas alfaces que eu desejo. Certo? No entanto, se eu tiver uma intenção mais alongada no tempo, intrinsecamente aquela que, por exemplo, existe se eu plantar carvalhos, eu já sei que vou ter de esperar vários anos para poder ter um resultado à altura dessa plantação. No caso dos carvalhos podem ser décadas. Até que alguém, que posso nem ser eu, que alguém se vá deitar à sombra daquele carvalho, ou que vá beneficiar dos seus frutos, daquilo que é a produção da árvore, carvalho, ou da sua própria existência consumada, por assim dizer. Portanto, evidentemente que, consoante os objetivos e consoante os projetos que nós temos, nós também sabemos que temos durações diferentes. E, portanto, o nosso tempo deve, acima de tudo, respeitar, a nossa noção do tempo deve respeitar a noção do entendimento daquilo que temos pela frente. E obviamente, é preciso uma dose muito forte de confiança e de fé. Quanto maiores
se tornem os projetos que queiramos colher. E é evidente, se os nossos projetos operam em contextos que são desafiadores, em contextos que são além daquilo que é uma zona de conforto para as coisas acontecerem. Então já sabemos que isso vai ter desafios acrescidos, não é? E depois podemos também, obviamente, considerar várias estruturas para o desabrochar desse propósito que tínhamos em mãos. E pensando num propósito mais de desenvolvimento interno, se pegarmos em estruturas conceptuais de outras áreas do conhecimento, como por exemplo a astrologia ou através da roda da vida. A roda da vida diz-nos que nas suas 12 áreas nós podemos encarar essas 12 áreas como 12 níveis ou 12 etapas para culminar uma qualquer manifestação desde o seu nascimento até ao seu fim, ao seu final. Veja o teu comentário agora, Leonila, bem-vinda mais uma vez. E seguindo o ditado popular, se tens sementes de tempestade, certamente irás semear e colher tempestades. É caso para fazer uma introspeção às sementes que temos nos bolsos enquanto andamos pela vida, sem margem para dúvidas. E segue, claro, a noção da famosa lei ou do princípio da causa e efeito. Na verdade, é o princípio da responsabilidade, em que nós, de facto, em função daquilo que estamos a causar, iremos colher os efeitos e os resultados. E, portanto, não esquecer isso, não é? E para isso pede uma dose de bom senso, e eu penso que uma das ferramentas que nos pode ajudar então é usarmos a roda da vida numa perspectiva evolucionária, como eu ia dizer, em que se partimos pela uma noção, pela área 1, a área da identidade, nós com um diagnóstico, com uma visão, com um aprofundamento cada vez mais lúcido, então, sobre qual é a planta, sobre qual é o imprint, a blueprint, dessa semente ou dessas sementes que temos para lançar, então será muito mais fácil entender o que é que o processo nos reserva. Porque todo o processo está codificado no início. A árvore, o carvalho completo, está codificado já na gênese da semente. E, portanto, se nós tivermos a capacidade, o bom senso, a dedicação de dedicarmos o melhor da nossa atenção, considerar então a identidade daquilo que temos em mãos e queremos fazer acontecer, quais é que são os seus contornos, muito mais facilmente então podemos passar para as etapas seguintes. E a etapa que segue é a etapa precisamente dos recursos ou da energia necessária para que essa semente possa desabrochar ou rebentar e ganhar raízes. E esses recursos, então era aquilo que estávamos a falar, são diferenciados consoante a exigência daquilo que temos em mãos. E depois podemos passar para uma terceira etapa, se faz sentido considerar as coisas desta forma, para ti, que é a etapa do contexto. É a etapa em que então a semente rebentou e o rebento vai alastrando e alargando as suas raízes na terra, no território onde se insere, no contexto, lá está, num ambiente, e então começa a entrar em contacto com as exigências de adaptação a esse mesmo contexto, a esse mesmo ambiente, e começa a constatar o que é que de facto está a fazer que funcione e o que é que está a fazer que funcione menos, ou que não funciona de todo, e que é preciso reajustar. E portanto é nessas trocas, nesses contactos entre o projeto ou entre nós e o ambiente, que vamos então ter as lições necessárias para podermos ajustar esse mesmo projeto, essa mesma semente, e então passar para a quarta etapa, que é a etapa da estruturação, se quiseres, a etapa da estrutura, em que então, em função destes primeiros embates e integrações entre identidade, recursos e ambiente, começamos a entender que unidade necessita de estar criada para que possamos então continuar a progredir até à consumação. E então alcançamos uma primeira consumação, e essa primeira consumação então, pois na fase seguinte, é a etapa da criatividade, da expressão criativa, que é a primeira etapa da expressão criativa unitária. Portanto, é uma etapa que nós estamos a tentar ativar bastante aqui nestas transmissões que têm vindo a acontecer. É uma etapa em que então já temos 4 fatores básicos que foram ativados nas áreas, ou 4 etapas básicas, se preferires, e então podemos então agora fazer esses testes de expressão criativa. E naturalmente esses testes de expressão criativa vão-nos devolver mais lições e mais aprendizagens, para que na área seguinte, a área que podemos associar à disciplina ou aos hábitos, vamos então entender aquilo que precisamos de ajustar, aquilo que precisamos de aprender, precisamos de melhorar, precisamos de aperfeiçoar e precisamos de repetir
para consolidar então essas expressões criativas, esses talentos que estão a vir à tona. Porque à medida que vamos testando as coisas e que vamos nos comprometendo com práticas, com essas rotinas, com essas disciplinas, e vamos fazendo isso, colocando empenho, fazendo aquilo que também podemos chamar da prática recorrente e deliberada, em torno daquilo que é a área que estamos a ativar, ou neste caso não a área necessariamente, mas esse mesmo projeto. Quais é que são as disciplinas que esse mesmo projeto tem de ter com bastante qualidade para que esse projeto funcione no mundo? Quais é que são os elementos que ali estão presentes? E aqui ainda estamos a refletir numa ótica mais individual, mas então é precisamente esta ótica, entre aspas, em termos de etapas, que se fecha para então podermos sentir que avançamos para as outras etapas, que são etapas que já envolvem uma participação ainda mais consciente e deliberada e significativa do resto do mundo, para darem então o seu aporte, os seus recursos nessa ótica de participação entre nós e os outros, já não centrados em nós, mas centrados nos outros e no outro que vai receber essas realidades. Então a etapa número 7 é a etapa dos relacionamentos. E nessa etapa dos relacionamentos começamos então a entender com mais clareza de que maneira é que os papéis dos outros e as intervenções dos outros fazem sentido e são necessárias para a consumação do projeto, além daquilo que seja o nosso próprio empenho, ou além de denominarmos os contactos que já tivemos no contexto, por exemplo, na área 3, em termos de um nosso eu. Aqui temos de fazer movimentos entre o nosso eu e o outro, entre a nossa identidade, a nossa individualidade e a nossa relacionalidade. E isso implica necessariamente estabelecer compromissos, fazer negociações, ter empatia por aquilo que o outro precisa também, tanto como por aquilo que nós precisamos, entender que de facto se o propósito é para algo além de nós, então é inevitável que cheguemos a esta etapa. E depois vem a outra etapa seguinte, a etapa número 8, que podemos identificar como a etapa da renovação, da transformação, do compromisso também. São aqui conceitos que não são necessariamente coincidentes, mas são complementares. E nesta etapa número 8 o que dá-se é um aprofundamento da relacionalidade, da relação estabelecida na etapa número 7, entre nós e o resto do mundo. E então o que vamos fazer é, vamos perceber com mais clareza de que maneiras podemos fazer parcerias verdadeiramente responsáveis com a vida e com as outras pessoas que fazem parte dessa vida, com as outras pessoas que nos vão ajudar a construir valor, que nos vão ajudar a ir mais além, seja qual seja o seu papel. Podem ser parceiros íntimos, podem ser clientes, podem ser projetos de responsabilidade social, o que seja. Aqui há todo um leque de temas que se presta então a participar nessa renovação. E que implica uma espécie de, se quiseres pensar desta forma, uma espécie de morte para o nosso egozinho isolado, que muitas das vezes tende a colocar os seus interesses em primeiro lugar. Costuma ser nesta etapa que começamos a entender que para podermos ter um projeto, temos de verdadeiramente deixar morrer o sonho, para que ele possa então nascer como projeto. Isto numa dimensão mais avançada ainda do que foi a morte da semente a passar da área 1 para a área 2, quando ela teve de rebentar para poder, de facto, se enraizar na Terra. É uma fase que é uma fase muito decisiva, é uma fase que costuma deitar por terra vários dos projetos e várias das iniciativas em semente que existiam. Chegam à área 8, à etapa 8, e caso não tenham essa capacidade de ir além de si mesmos, tendem a ficar pelo caminho. E então, vamos assumir que integramos também essas lições e então passamos para a etapa número 9, que é a etapa de entendimento dos princípios que estão por detrás dessa jornada até aqui, de toda a integração. Não te esqueças que estamos num processo. Então, com essas lições todas, de nos relacionarmos uns com os outros, de nos envolvermos, de darmos o nosso melhor não só por nós, mas pelo resto do mundo que pode beneficiar disso. Então chegamos à etapa dos princípios e entendemos então quais é que são as leis, quais é que são as abstrações que refletem de facto a realidade na qual nos estamos a movimentar, o que é que está a acontecer ali. E quanto mais profundo foi o trabalho nas outras etapas, em especial na etapa anterior, mais capazes somos de estabelecermos os princípios e de percebermos as regras da vida, por assim dizer, as regras do jogo, as regras desse propósito que estamos a querer
ativar. E depois, claro, obviamente, quando entendemos as regras do jogo, quando isso dá-nos uma capacidade de domínio sobre a nossa participação neste mesmo jogo. Se não sobre o próprio jogo em si, porque a vida tem os seus próprios mistérios que muitas das vezes nos escapam, pelo menos sobre a nossa forma de estar e de interagir com a vida. E então estamos prontos para a etapa seguinte, a etapa número 10, que é a etapa que pode-se definir de muitas outras formas, mas eu vou usar a palavra mestria. É a etapa da mestria do propósito. É a etapa em que então estamos no nosso lugar, como vimos na transmissão anterior, e é um lugar onde estamos à altura daquilo que está a acontecer, é um lugar em que estamos à altura das exigências, à altura das responsabilidades, à altura daquilo que nos é pedido. E, portanto, nesta linha, o que vai acontecer é que vamos, então, começar a ver as consumações muito claras para o exterior daquilo pelo qual andamos a batalhar, a persistir, a empenhar, a preparar, a entregar, a colocar energia, a passar por todas aquelas etapas. Sim, e obviamente, naturalmente, chegamos a essa colheita, a essa expressão clara, porque pelos frutos conhecem as árvores, já dizia Jesus Cristo. Então, e se temos uma colheita, a etapa seguinte é precisamente a etapa número 11, de entregar essa colheita em serviço à comunidade, de facto, transpessoalizar ainda mais os resultados daquilo que possamos ter alcançado. E então entregamos aquilo que conquistamos à comunidade, aquilo que conseguimos, aquilo que construímos, e tudo isto é precisamente a grande razão de ser, é a etapa, digamos, de consumação do legado por excelência, se quiseres pensar desta forma, que nos leva naturalmente, parece-me a mim que é tudo muito natural, esta progressão das etapas, à etapa número 12, à etapa do encerramento. E esta etapa do encerramento basicamente vai-nos pedir que sigamos um de dois caminhos. Ou vamos de facto fechar esta etapa deste propósito, é o que foi, e vamos nos preparar então para fechar e seguir para novos projetos, novas montanhas de concretização, novas experiências. Ou então vamos renovar, vamos fazer uma reflexão muito profunda, que devemos fazer de qualquer forma, independentemente de fecharmos o projeto, ou de o queremos renovar e lhe dar uma nova vida. Vamos então refletir sobre as lições, sobre todas as aprendizagens de todo o ciclo que foi feito até aqui e vamos fazer aquilo que temos a fazer para integrar essas lições ou numa renovação desse mesmo projeto, desse mesmo processo, para que então dê em uma nova volta do ciclo todas as dimensões renovadas e melhoradas dessa constante melhoria que não para, nos dê novos frutos e uma nova colheita, então, para podermos partilhar connosco e com os outros, ou então vamos seguir para uma nova montanha. Vamos subir vamos fazer uma nova escalada, vamos entrar num novo projeto, vamos criar uma nova circunstância. E, portanto, este é um processo que falamos das inevitabilidades em termos de um entendimento sobre o que é que vamos precisar. Vamos precisar de melhorar-nos a nós, vamos precisar de melhorar o nosso entendimento com os outros, vamos precisar de entender a vida, como é que funciona, como é que operam os princípios, vamos precisar de ter mestria sobre esses princípios em geral da vida aplicado ao projeto em questão, o craft específico das competências, das capacidades que vimos nas várias áreas, na área 6, depois vimos os princípios outra vez na área 9, vimos os relacionamentos de uma forma mais inicial na área 7, depois de uma forma mais aprofundada na área 8, e assim, podemos e devemos, esse é o meu convite, eu tenho aqui uma roda à minha frente, aqui neste espaço, uma roda de vida anotada para me lembrar de quão importante é eu manter presente que tenho de extrair lições e de aprender lições com todas estas áreas. É uma ferramenta conceptual que eu uso para então fazer o streamline, se quiseres, ou a aceleração das inevitabilidades. Então chegamos já para a terceira parte aqui desta afirmação que eu defini em várias partes. A primeira parte, a questão das inevitabilidades. A segunda parte, os processos do propósito, que acabei de associar às inevitabilidades. E a terceira parte, os aceleradores. O primeiro acelerador é encarar precisamente a realidade da melhor forma possível, tal como ela é. Termos a coragem de olharmos para a vida e para aquilo que esse propósito, essa expressão criativa autêntica nos está a pedir da forma o mais lúcida possível. Sabendo que só nós poderemos fazer isso. Podemos ser aconselhados por terceiros, podem nos dar
indicações a partir da sua própria experiência. Nós podemos ler biografias em livros, podemos ler livros de desenvolvimento humano ou livros mais técnicos relacionados com o craft, com o ofício, com a aquisição das competências dessa área, que é importante para nós. No final do dia temos de ser nós a decidir, e no final do dia isto também é muito certo. Quanto mais exigente e quanto mais inovador, quanto mais fora de referências que possam existir nas nossas vidas for esse propósito que estamos a tentar concretizar sob a forma de um projeto, então maior é a necessidade de escutarmos a nossa voz interna e de tomarmos decisões que possam ser pouco populares aos olhos do resto do mundo, por assim dizer. E claro, é um grande desafio, é uma grande responsabilidade e ao mesmo tempo uma grande liberdade. Porque não vamos poder responsabilizar ou culpar, digamos assim, ou projetar então essa responsabilidade nos outros, por aquilo que nós mesmos estamos a assumir em mãos o leme da nossa vida para concretizar. E dançar entre os paradoxos de aceder às referências de quem já fez, de quem já aprendeu, de quem já colheu e mantermos-nos na nossa própria trajetória, sabendo que as aprendizagens são as nossas, as trajetórias são as nossas, as colheitas são as nossas. É um desafio, é uma dança. Uma dança. E também podemos pensar no símbolo do Tao, no símbolo do Tao como uma expressão dessa dança entre aquilo que sabemos e o lado branco, por assim dizer, e aquilo que não sabemos, o lado negro. E vamos procurando fazer essa dança de uma maneira que reflita aquilo que queremos e aquilo que procuramos. E no fundo é sempre a busca da nossa verdade muito própria. E é essa busca que deve, acredito eu, nortear o nosso caminho. E portanto os aceleradores têm muito a ver com o nosso empenho naquilo que eu considero serem as virtudes universais. Há várias formas de estudo e de aprendizagem das virtudes e todo o tipo de virtudes que a gente sinta que são valiosas. A bondade, a justiça, o amor, a sabedoria, a verdade, já falámos, a coragem, a determinação, o discernimento, a flexibilidade, ao mesmo tempo a ética, a integridade, a empatia, a atenção e o cuidado pelos outros e pelo resto do mundo, além dos nossos próprios interesses, e todo um conjunto de outras características que podemos escolher, a disciplina, a organização, todas elas vão pedir que a gente as considere de uma determinada forma e as ordene e hierarquize de acordo com a nossa própria natureza, com a natureza daquilo que estamos a querer alcançar e com aquilo que a vida nos vai pedindo em cada momento. E portanto, esta é a minha visão sobre os aceleradores, porque em cima desta base das virtudes, tudo o resto, e que já temos vindo a falar nas outras transmissões, podemos então colocar as capacidades, as competências, as aquisições mais ou menos técnicas, mais ou menos humanas, propriamente ditas, os dons, os talentos, tudo isso. Nessa base, tudo isso tem condições para florescer e prosperar, é o território, é o terreno certo. Certo? E pronto, a ativar já estava incluído também nas inevitabilidades. É necessário nós entendermos bem o que é que funciona e o que é que não funciona e procurarmos ativar as soluções que estão ao nosso alcance, obviamente, e fazer isso de uma maneira que seja, que nos represente. No fundo é isso que é a expressão criativa autêntica de quem somos. É fazer isso de uma maneira que nos represente. E depois sabermos enquadrar esta dimensão de tempo com a rainha das qualidades associadas ao tempo, na minha opinião, que é a paciência. A paciência de mãos dadas com o rei, que é o compromisso. Portanto, o compromisso de mãos dadas com a paciência em fazermos a melhor expressão benévola possível desse projeto propositado que queremos considerar e então estamos no bom caminho. Então estamos a fazer aquilo que nos é pedido. E nós sabemos, seja qual seja o espectro em que vamos trabalhar, vão haver imprevistos, vão haver inevitabilidades que nós não antevíamos, vão haver voltas e contravoltas que a vida nos traz que nós não estávamos à espera, mas se tivermos uma entrega, uma disponibilidade para fazer o que for preciso e alguma sorte, ou bastante sorte também,
E acredito eu, se colocarmos a nossa fé e a nossa confiança no todo, que é, e podemos lhe chamar várias expressões, podemos lhe chamar Deus, podemos chamar Deusa, podemos chamar Universo, embora não sejam todas exatamente, não queiram todas dizer exatamente o mesmo, o que importa é colocarmos ao serviço de algo transcendente, em prol de tudo e de todos. Esta é a perspectiva que, independentemente daquilo que estejamos a querer fazer, esta é a perspectiva que eu considero que é mais valiosa, portanto é esta a perspectiva que eu te vou transmitir e sem margem para dúvidas que depois em cima disto vamos orquestrar tudo o resto. Tudo o resto vai ser muito mais fácil de fazer. E obviamente eu que se calhar gostava por terminar com a noção muito simples, mas que eventualmente faz sentido falarmos agora, que é a história dos 3 porquinhos. E que se é mesmo uma nova vida que queremos criar, se é mesmo algo que dure que queremos criar, então temos de nos lembrar e aprender com a história das várias casas e dos 3 tipos de casas. Não podemos querer obter algo que dure se estamos a construí-lo só com palha. Se estamos a tentar fazer as coisas apressadamente, em função de fatores de pressão externos que muitas das vezes não têm o nosso melhor interesse em conta, pois então não vamos ser tão bem-sucedidos. Isso é inevitável. E depois, evidentemente, eu pessoalmente gosto de pensar, como sou mais abstrato, gosto de pensar em papéis abstratos, mas que na verdade nos dizem muito, se pensarmos, e eu gosto de pensar, por exemplo, nos arquétipos. Nos arquétipos daquilo que possa ser um estratega propositado. E eu penso em 4 arquétipos, fundamentalmente. Ocorreram-me aqui 4 arquétipos hoje, a fazer esta preparação. E o primeiro é o arquétipo do sustentador, que é no fundo alguém que já vai continuar, algo que tem valor, mas que implica uma continuidade. E então, na minha opinião, este arquétipo do sustentador deve pensar em décadas. Ou tende a pensar em décadas. No seu horizonte temporal. Se tivermos um arquétipo, ou se tiveres um arquétipo do fundador, a tua tendência vai ser para pensares em gerações. Em gerações. Porque vais querer então que haja vários ciclos eventualmente daquela área que falamos e vais então pensar como é que vais preparar as várias gerações para libertarem cada vez mais valor nas várias voltas do ciclo, nas várias voltas da espiral, da passagem pelas várias etapas. Certo? Se tiveres uma intenção e se a tua intenção tiver um cunho ainda mais abrangente, se o arquétipo que está ativo nesse projeto, o arquétipo que esse projeto te pede, é o arquétipo, do civilizador, então podes ser até convidado a pensares em séculos. E nós temos vários exemplos ao longo da história de seres humanos que tiveram impactos de civilizador. Portanto, não é completamente absurdo pensarmos que podemos ter uma situação, obviamente que não é todos os dias, se calhar é uma pessoa em milhões. Mas essa pessoa há de precisar na mesma de ter um modelo no qual se orientarem um modelo, então o que eu te recomendava era que estudasse a história das civilizações, a ascensão e a queda das sociedades. Há um autor bastante conhecido, Jared Diamond, que escreve precisamente sobre esse tipo de arcos de concretização. E todos nós, de uma forma ou de outra, somos influenciados nos nossos propósitos e nos nossos projetos pela forma como as nossas sociedades evoluem. O contexto e qualquer análise estratégica não dispensa um conhecimento do contexto. E se estamos em fase de transição de ciclo, como muitos de nós acreditamos que estamos, então é muito importante termos um entendimento de como é que esse contexto matura, em termos mais abrangentes, na nossa civilização e quais é que são os requisitos da fase da civilização em que eventualmente nos podemos encontrar. E não existem certezas sobre isto. Mas quanto mais soubermos, melhor e mais profundidade e mais abrangência podemos imprimir às boas iniciativas que tínhamos em mãos. E por fim, o último arquétipo que eu te convido também a ativares ou a considerares é o arquétipo evolucionário. E o arquétipo evolucionário pensa em milénios. O arquétipo evolucionário pensa na história da humanidade. O arquétipo evolucionário pensa nas várias etapas que a nossa espécie já atravessou. E pensa também que temos uma responsabilidade para empurrar esta espécie mais uns milímetros para a frente, se queremos de facto fazer o bem. Não importa se é só fazer uma coisa tão simples quanto educar bem um filho. Ser um bom companheiro de relacionamento, ser um bom amigo, devemos ter a perspectiva lata para as grandes tendências de evolução da própria humanidade. E por que não? Por que não? Por que não
Acharmos que é perfeitamente normal estudarmos sobre isto, lermos coisas sobre isto, procurarmos ler trabalhos sobre a ciência, seja sobre a ciência convencional, seja sobre a ciência espiritual, lidarmos com várias ideias diferentes daquelas que são aquelas onde andamos no mundo comum, por assim dizer. Na labuta do dia-a-dia ou nas voltas das redes sociais, das internets. Por que não estudar coisas que subsistem na nossa civilização há séculos e há milhares de anos e que têm visões sobre como é que a humanidade está a desabrochar, está a florescer, e sobre o caminho, sobre o longo caminho que ainda tem pela frente. Sim. E por fim, talvez partilhar esta ideia de que, independentemente de todas as voltas, todas as buscas, todos os conceitos, todas as aprendizagens, teorias, conceptualizações, abstrações que possamos ter, e agora veja aqui o teu comentário, Leonila, mas já lá vou. O mais importante é aceitarmos que não existam tipificações, seja de tempo, seja do estudo dos ciclos, seja de história, antropologia, sociologia, o que seja, que nos possam dizer exatamente quanto tempo vai demorar a nossa transição de propósito onde nos encontramos. Seja lá que transição seja. E já falámos sobre várias fases, sobre vários tipos de transição. Falámos, por exemplo, sobre a transição da perda na transmissão anterior e já falámos outras ao longo das anteriores transmissões. Se quiseres saber alguma mais especificamente, por favor, pergunta-me. Envia-me uma mensagem nesta plataforma ou então envia-me um e-mail para julio@juliobarroco.com que eu vou já aqui procurar escrever ainda antes de ler o teu comentário, Leonila. Porque há ideias que te podem ocorrer enquanto estás a ver ou a rever esta transmissão e só te ocorrer como apropriado partilhares depois. E, portanto, faz isso. E o teu comentário, Leonila, millennials não, mas millennials sim. Qual é o arquétipo que pensa neles? Bom, eu considero que o próprio conceito millennials já representa um arquétipo. Automaticamente, essa categorização já representa um arquétipo. Representa, neste caso, o arquétipo geracional, é um arquétipo geracional, um arquétipo de geração que os investigadores sociais enquadraram entre 1980 e, não estou certo se 95, 2000, mas penso que é 2000, com um conjunto de atributos psicográficos, de características psicológicas, de formas de estar na vida, de hábitos de participação social, de consumo, de escolhas profissionais, que reflete, então, essa sociedade na altura em que emergiram. No fundo, é esse o arquétipo dos millennials, não é? Portanto, é um arquétipo de uma forma diferente do que aquela que eu estava ali a falar. Mas, com certeza, porque já sabemos que os arquétipos são, ou se não sabemos, podes vir a saber, que os arquétipos são uma das formas de definir a realidade de uma maneira geral, com atributos gerais, mas que têm valor para nós, indivíduos. Podermos entender a nossa própria identidade e a forma como nos posicionamos nela, como tomamos decisões, como nos comportamos, como mantemos ou não mantemos hábitos e todas as outras dimensões da área, daquela área da vida que a gente viu, têm benefício por conhecermos melhor os nossos arquétipos e os arquétipos, nomeadamente, inclusive até que influenciam cada uma dessas áreas da vida de uma forma mais específica. E eu penso que já falei aqui sobre o livro de Caroline Myss, The Sacred Contracts. É um livro que precisamente faz um trabalho em que associa os principais arquétipos que têm assento na nossa psique, como se fossem membros permanentes do nosso conselho de administração, da nossa mentalidade. E então essa Caroline Myss, essa autora no livro The Sacred Contracts, pega nesses papéis que influenciam a nossa psicologia e associa-os às várias áreas da nossa vida para nos ajudar a entender como é que tem sido a nossa vida até aqui e como é que ela pode vir a ser em termos da maneira como nos comportamos. Lá está. E, portanto, era isto que eu te queria dizer. A fechar, sublinhar a ideia que, de facto, no final do dia, nunca poderemos saber completamente o que é que vai acontecer em termos da duração da manifestação do nosso propósito nas suas várias etapas, mas existem soluções fundamentais que nos ajudam a navegar. Eu penso que partilhei algumas delas hoje aqui contigo. Fortalece-te, prepara-te,
entrega-te e entrega de ti ao mundo e confia. É a minha sugestão final, se quiseres. E agora que tenhas um excelente fim de semana, vamos ficar por aqui. Qualquer coisa já sabes. Tenho todo o gosto em receber notícias tuas. Aproveita o resto do dia e entra bem no fim de semana. Até breve.